Vimos Apocalipse 13, identificando que a segunda besta certamente é os Estados Unidos e que o seu princípio semelhante ao cordeiro é a separação entre a igreja e o Estado. E eventualmente viria a ter todo o poder da primeira besta. O poder daquela primeira besta, como você apontou, é a união entre a igreja e o Estado. Esse monopólio total sobre o coração e as mentes, assim como o bem-estar físico. Agora, devemos ver a América começando a cumprir esse papel profético. E coisas como o Projeto 2025, você vê, o Trump diz que ele é contra, mas conforme transcorrer o governo dele, teremos mais certeza em relação a isso. Até o momento, ele foi o presidente que mais assinou ordens executivas já no primeiro dia de governo. E são medidas polêmicas, revertendo a agenda woke, as políticas climáticas, o que, aliás, é basicamente os primeiros parágrafos do documento do Projeto 2025. Então, é exatamente isso que o Trump já começou a fazer. Conheceremos pelos seus frutos. E o fruto dele está incentivando os Estados Unidos a ter essa ideologia nacionalista cristã e conduzindo a nação em direção à união da igreja e o Estado, exatamente como a Bíblia diz. O primeiro versículo ali em Ezequiel 9 é o versículo 3, o que diz que Deus se levanta e vai até a porta, e quem se levanta é o juiz. Então vamos ler Tiago, capítulo 5, verso 9 agora. Nesse versículo diz assim: Não murmureis uns contra os outros, irmãos, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. A glória de Deus se levantou do querubim, e ele está de pé às portas. Há um julgamento. Agora, há também outra parábola que Cristo deu aos seus seguidores. Está em Lucas capítulo 13, versículos 24 a 27. Lute para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar, olha, veja aí de novo o elemento do levantar-se, né? E fechar a porta, veja de novo, ele levanta e vai até a porta. Aí uma decisão está sendo tomada. Você pode ficar do lado de fora, batendo e gritando, Senhor, abra para nós, e ele vos responderá, não vos conheço, não sei de onde sois. Então você começará a dizer, comemos e bebemos na sua presença e você nos ensinou em nossas ruas? Isso não soa para você como um povo que seguia Deus ou acreditava em Deus? Sim, parece. Então as pessoas que estão sendo excluídas aqui são pessoas que pensam estarem salvas. Ele então lhes dirá, eu lhes digo que não os conheço, nem sei de onde vocês são, apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é violação da lei de Deus. Então veja, um falso profeta vai afastar as pessoas da lei de Deus, um verdadeiro profeta guiará as pessoas para a lei de Deus. Essa é uma das melhores maneiras de saber se um profeta é verdadeiro ou não. É se eles apontam para a lei de Deus. Tem que incluir toda a lei de Deus, todos os 10 mandamentos. E esse será o teste final, não é mesmo? Será um sistema de aparência cristã que vai encorajar os cristãos a quebrarem a lei de Deus em vez de se adequarem a ela. Os verdadeiros profetas defendem a observância da lei de Deus, porque é isso que está na Bíblia. Esses dois sistemas são divergentes um do outro. É por isso que um é falso e o outro é o profeta verdadeiro. E quando diz que Jesus ensinava no templo, ele ensinava pela lei e os profetas, a lei e os profetas. Essa temática sempre se repete na Bíblia. Ele disse, não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. Então, ele diz também que a mãe dele, o irmão dele, são aqueles que ouvem a vontade de Deus e a pratica. Afinal de contas, até os demônios ouvem e creem, só que eles não agem de acordo. Então veja, todo esse sistema confrontará a lei de Deus. E é porque ela estava logo ali, no centro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Isso mostra que ela é realmente a transcrição do caráter de Deus, e não uma lei arbitrária para manter alguém de fora do céu, ou que alguém fosse salvo pela justiça própria, porque nós não temos nenhuma. Em Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim, naquele tempo Miguel, e esse é outro estudo bíblico que terei para outra hora, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta para os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que havia nação, mesmo naquele tempo. E naquele tempo teu povo será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro. Então este é o povo de Deus no fim dos tempos, quando o tempo da graça se encerra e as pragas começam a cair. Agora você percebeu o que acontece que determina o fim do tempo da graça nessa terra? Miguel se levanta. Miguel se levanta. Agora, quando olhamos para o versículo que diz assim, vejo Jesus de pé, à direita do Pai. Isso foi a última coisa que Estevão viu antes de morrer, antes de entregar a sua vida como mártir, o que aconteceu no ano 34.
Isso significa que acabou ali o tempo de graça para a nação judaica. Ela o rejeitou. A liberdade condicional acabou. A profecia foi finalmente cumprida, não há nada para jogar no futuro para ser refeito novamente. Há também alguns outros versículos nos quais Cristo estava falando a respeito da nação judaica, mesmo antes de ter sido preso. Templo com o qual Deus está realmente preocupado. A maior parte do mundo está falando tanto sobre o terceiro templo, sobre a construção dele, sua localização física, enquanto que em Coríntios 3:6 é dito que nós somos o templo de Deus. Lá é dito, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vocês? Então, a Bíblia deixa claro que não se trata mais de um lugar físico. Temos aqui a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a mulher do poço. E na conversa ele afirma que chegará o tempo em que as pessoas não adorarão mais em Jerusalém, nem em nenhuma montanha específica, mas sim em espírito e em verdade. Então veja novamente o afastamento de Jerusalém aí. Você ressaltou que não haveria mais adoração lá? Fale-nos mais sobre como podemos saber que o que Deus está falando é algo global. Um movimento espiritual, e não uma localização geográfica, física específica, que nos faz tirar o foco do terceiro templo físico e colocando mais em nossos corações e mentes em nossa caminhada com Deus. Muito bem, vamos falar do templo. Vamos falar sobre o que o templo nos diz com respeito ao que ele representa, porque é um exemplo que Cristo deu de si mesmo. E isso está em João, capítulo 2, versículos 19 e 21. Jesus respondeu dizendo, destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. Mas ele estava falando do templo do seu corpo. Estava se referindo ao templo do seu corpo, mas eles acharam que ele estava falando do templo físico de Jerusalém, enquanto estava falando de si mesmo. Bom, como já vimos, a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não seus, pois foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo e no vosso espírito, que é de Deus. Então, Cristo tinha um corpo igual ao nosso, e na verdade ele ainda tem um corpo humano. Isso está em Atos capítulo 1. Lá é dito que esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vai descer de novo. Ou seja, ele virá como humano novamente, ele sempre será um humano. Então somos um templo, Cristo é um templo. E o Espírito Santo é a chave que não podemos ignorar. Na verdade, em 2 Coríntios 13, versículo 5, diz que devemos examinar a nós mesmos para saber se estamos na fé, então nós temos que nos avaliar. E não sabeis vós que Jesus Cristo está em vocês, a menos que estejam desqualificados. Essa salvação da qual está falando aí é ter Cristo. Sem Cristo você não pode. Você tem que tê-lo. Você tem que ter o Espírito. Você tem que receber Cristo. E assim, o templo agora deixou de ser um lugar para onde se ia 3 vezes por ano para as festas em Jerusalém. Ele agora foi expandido para o mundo todo. Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que todos adorarão em espírito e em verdade. Isso está em João capítulo 4, versículos 23 e 24. A hora está chegando. E então ele repete a frase de novo. A hora está chegando. E aqui ele se refere à sua crucificação, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E veja, não é apenas em espírito, também é em verdade, pois o Pai está procurando tais que o adorem, pois Deus é espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Também há uma ênfase na verdade. Em João 14:6, Cristo disse de si mesmo, eu sou a verdade. Portanto, analisando esses versículos, somos lembrados que Cristo é um templo, o seu corpo era um templo, e ele se refere a nós como sendo templo. Templo para o Espírito de Deus habitar. Muito bem, quem habitava no Filho do Homem? O Pai. É o Espírito de Deus. É o Espírito do Pai. Afinal, ele é o Filho de Deus, certo? Então, você tem Cristo cheio do Espírito Santo como um exemplo para nós do templo cheio do Espírito Santo. E ele quer que tenhamos essa experiência com ele habitando em nós, como o Espírito Santo em nosso templo. O próprio Cristo alertou os seus seguidores tantas vezes disso. É nos apegarmos à palavra de Deus, é entendermos a Bíblia. E não é só ler a Bíblia, estudá-la, mas ter amor pela verdade. Sabe, pode ter coisas lá que nos incomodam, exigem mudança do nosso estilo de vida, ou nos diz para fazer algo que não estamos fazendo. E a inclinação natural nossa é rejeitar essas coisas.
Hoje em dia, vemos por toda parte o evangelho açucarado, a graça barata, o evangelho da prosperidade, o evangelho da justiça social. Tudo isso coloca o nosso foco nas coisas terrenas e em consertar o mundo com a nossa própria força. Mas esses evangelhos nos desviam da verdadeira maneira pela qual Cristo nos salva. A única maneira de recebermos essa verdade é se a amarmos. Se amarmos a verdade, não seremos enganados. Então, meu pensamento final é que, quando estudamos a Bíblia, temos que estar dispostos a aceitar o que ela diz. Temos que orar e pedir a Deus que nos dê um amor pela verdade para que não sejamos enganados. Eu acredito que, quando recebemos a verdade bem lá no fundo do coração, ela vai moldar a nossa força de vontade e nós vamos seguir a Cristo. Sim, isso é a mais pura verdade. E nós não estamos de jeito nenhum condenando aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Na verdade, essa é uma mensagem de esperança para todos nós. Jesus não veio para curar os que estão bem, né? Ele veio para curar os doentes. E o nosso objetivo é dizer: vá a Deus e diga a Ele, me ajude. Eu não estou conquistando a vitória, eu não estou sendo fiel. Eu não entendo essas coisas, mas eu quero entender. Mas, Senhor, se é assim que o Senhor quer que eu seja, então me ajude a ser assim. Não se trata de olhar para os outros e dizer: olha como eles fazem tudo certinho, eu faço tudo errado. Não, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando percebemos a fraqueza dos nossos próprios esforços, a fraqueza das nossas próprias obras, aí sim podemos trazê-los diante de Deus e dizer: molda-me, Senhor, molda-me conforme a tua vontade. Ajuda-me a ter amor pela tua palavra de uma forma que eu realmente me aplique na minha vida. Porque eu não quero viver de acordo com o meu próprio coração. Eu não quero ser enganado por achismos daquilo que é verdade. Não, eu quero conhecer a verdade verdadeira e andar nela. Eu luto com isso, eu preciso da sua ajuda, Pai, preciso da tua força. Por favor, me dê essa vitória. E todos nós estamos nessa luta. E nós elevamos cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, em oração a Cristo. Não importa a sua religião, a sua visão de mundo. Nós estamos compartilhando essas informações com vocês porque não queremos que vocês sejam enganados e aceitem a falsa versão do Evangelho. Não queremos que sejam enganados pela falsidade de Satanás. Queremos que aceitem o verdadeiro amor de Jesus Cristo.